Olá, meus caros, dando continuidade ao nosso tipo penal culposo. Você já pegou comigo 4 elementos, tá? 4 elementos aí para conceituar o tipo culposo. Professor, 3 elementos são simples, são os mais fáceis. Sim, 3 elementos são os mais tranquilos, tá? 3 elementos, eles partem de um crime material. Conduta, nexo e resultado. Você aprende lá em fato típico. Fato típico não é formado de conduta, nexo, resultado e tipicidade? Já pegou que 3 desses faz parte do tipo culposo. É conduta, nexo e resultado. Tudo bem? Então vamos lá. Você vai sair dessa aula sabendo, praticamente decorado, conceituar aí um crime culposo com os seus elementos. Tudo bem? Na tela. Então vimos que crime culposo é uma conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, conduta, né? Lembrando que ela tem que ser voluntária. Tá? Lembrando que ela tem que ser voluntária. Essa conduta humana voluntária, ela tem que levar a um resultado não querido, nem assumido o risco pelo agente, e tem que existir um nexo de causalidade entre essa conduta e esse resultado. Tá aí o nosso nexo de causalidade entre a conduta descuidada e o resultado não querido. Ok? Professor, só 3, está faltando 1. Não são 4? Sim. A conduta tem que ser descuidada. Vou melhorar isso aqui, né? Agora sim. Então, para que eu tenha um crime culposo, a conduta tem que ser descuidada. O que é uma conduta descuidada? É uma conduta em que o agente inobserva um dever objetivo de cuidado. É uma conduta com quebra do dever objetivo de cuidado. Então, a gente tem que quebrar o dever objetivo de cuidado, que é um elemento que já vimos. E essa quebra ela pode se dar por imprudência, negligência ou imperícia. Perceba que a imprudência, negligência ou imperícia não é não é conceito de crime culposo. É apenas um elemento, uma característica do crime culposo. É que a quebra do dever objetivo de cuidado pode ser por imprudência, por negligência ou imperícia. Tudo bem? Então, lembrando aqui do conceito de crime culposo. Conduta humana voluntária, conduta descuidada com inobservância de um dever objetivo de cuidado, negligência, imprudência ou imperícia. Essa conduta leva a um resultado material não querido nem assumido risco pelo agente, através de um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado. Se não existir esse nexo, não há que se falar em crime culposo. Tudo bem? Se não existir esse nexo, não há que se falar em crime culposo. Há um exemplo interessante que não existe nexo, mas na prática às vezes é até difícil de comprovar, mas é possível. O agente, ele está dirigindo em alta velocidade. Então, o agente ele está dirigindo em alta velocidade. Opa, conduta humana voluntária com finalidade de chegar mais rápido em casa. Finalidade lícita. Conduta humana voluntária com finalidade lícita. Ele está dirigindo em alta velocidade. Dirigir em alta velocidade é quebra de um dever objetivo de cuidado. É quebra de um dever objetivo de cuidado. Então, eu tenho uma conduta humana voluntária com a finalidade lícita, quebra de um dever objetivo de cuidado, porque ele está dirigindo em alta velocidade. Resultado material, não querido nem assumido risco, ele atropelou alguém. Resultado material não querido nem assumido risco, ele atropelou alguém. Alguns doutrinadores dizem que não há nexo, alguns doutrinadores dizem que não vai ter nexo, quando esse atropelamento decorreu somente de conduta da vítima. Ela queria se suicidar e se jogou na frente do carro. Ela queria se suicidar e se jogou na frente do carro. Embora eu tenha uma conduta, dirigir em alta velocidade, com quebra do dever objetivo de cuidado e um resultado material. Embora eu tenha os 3 elementos, não há nexo entre a conduta e o resultado. O resultado, ele decorreu de conduta somente da vítima. Uma conduta exclusivamente da vítima. Condutas exclusivas da vítima são quebras de nexo. Resultados decorrentes de condutas exclusivas da vítima são casos de quebra de nexo. Em direito administrativo, em direito civil, você aprende lá as excludentes de nexo, os casos que excluem o nexo de causalidade. O fortuito, a força maior, a conduta da vítima, fato por terceiro. Então, uma conduta da vítima quebra o nexo. Não há nexo entre a conduta dele e o resultado. O resultado foi provocado por uma conduta exclusiva da vítima. Tem que ser exclusiva. Tem que ser exclusiva, não pode ser concorrente. Se for concorrente, a gente responde, porque aí há nexo. Tudo bem? Então, se há concorrência
de culpas, assim, existe conduta da vítima e existe conduta do agente, as duas praticam, para as duas existe um nexo, aí não tem problema. Aí ele responde. Ok? Aí é crime culposo. Então, vamos continuar na conceituação do crime culposo, né? Continuando, depois eu faço esse resumão geral aqui. Na tela. Vamos lá. Próximo elemento. Previsibilidade pelo homem médio. Esse elemento aqui, ele é um elemento instigador, é um elemento que causa muita confusão para os alunos. Eu vou falar dele com muita calma. Então, vou falar dele com muita calma. O que é a previsibilidade pelo homem médio? Previsibilidade pelo homem médio. Para que eu tenha um crime culposo, é necessário que exista previsibilidade. É necessário que exista a previsibilidade. Pelo homem médio ou por terceiro observador, não pelo próprio agente. O que é essa previsibilidade? Previsibilidade, costumo dizer da seguinte forma, eu vou dar o meu conceito e depois eu venho melhorando para você. Desculpe minha forma, mas é a forma didática de falar. Previsibilidade é quando a sociedade olha para a conduta e fala assim, vai dar merda, vai dar errado. Existe uma previsibilidade. Isso aí normalmente dá ruim. Então a gente dirigir em alta velocidade, vai dar ruim, pode bater em alguém. Então a previsibilidade é, objetivamente falando, aquela conduta normalmente chega a um resultado errado, um resultado criminoso. Então, normalmente aquela conduta é normalidade, a previsibilidade pelo homem médio é tipo assim, qualquer pessoa que esteja ali, é muito normal que aquela conduta descuidada gere um resultado. Então, só que falar em crime culposo, se esse resultado não querido, existir uma previsibilidade de sua ocorrência. Somente se existir uma previsibilidade de sua ocorrência. Se não existir previsibilidade, nem crime culposo é. Cuidado, e aí vamos agora ao aprofundamento. Cuidado que quando eu falo previsibilidade, essa previsibilidade é a sociedade que prevê, ou olhando ali as estatísticas, normalmente aquilo acontece. Isso é previsibilidade. E não é a previsão do agente. Não é o agente que previu. Não houve previsão do resultado pelo agente. Então, previsibilidade não se confunde com previsão. Previsibilidade não se confunde com previsão. Não estava previsto pelo agente. Se o agente previu, pode ser que ainda tenha crime culposo, porque a previsão é algo maior que a previsibilidade. A previsibilidade está além dele. Eu não estou olhando para ele quando eu falo que houve previsibilidade. Estou olhando pelo homem médio, pelo terceiro observador, pela sociedade em geral. Então, quando eu falo que há previsibilidade, quando eu falo, existe previsibilidade dessa conduta, não estou dizendo se ele previu ou não. Logo, cuidado, cuidado. Para ser crime culposo, tem que ter previsibilidade. Pode ter previsão? Pode. Pode. Veremos um caso que é possível crime culposo com previsão. A chamada culpa com previsão. Mas cuidado, a previsão não é elemento do crime culposo. A regra é que a culpa seja sem previsão, somente com previsibilidade. Mas é possível a culpa com previsão. Ou seja, é possível crime culposo com ou sem previsão. Previsão não é elemento. O elemento é a previsibilidade. Para ser crime culposo, ela tem que existir. Para ser crime culposo, ela tem que existir. Se não tiver previsibilidade, não é crime culposo. Vou pegar o mesmo exemplo agora que eu me utilizei e vou adaptar ele. Ao mesmo exemplo, eu vou adaptar ele para te explicar a previsibilidade. Dois agentes estão dançando capoeira. Estão lá, os Paranauê. Dois agentes estão dançando capoeira. Uma dupla de agentes está dançando capoeira no Pelourinho, Bahia. Outra dupla está dançando capoeira lá nos Lençóis Maranhenses, ou então nas dunas
de Genipabu. Só lugar bonito, né? Professor, eu quero fazer o concurso, vou passar no concurso para quê? Para poder visitar os Lençóis Maranhenses, para poder visitar as dunas de Genipabu. Tá lá. Então uma dupla está dançando capoeira no Pelourinho. Professor, e como é que é lá no Pelourinho? Ah, cheio de pedra, ali é pedra, tem pedra para lá, pedra para cá. E como é que é nos Lençóis Maranhenses, nas dunas de Genipabu? Não tem pedra lá não, lá é só duna, é só areia. E os dois estão lá dançando. Vamos lá, nos dois casos, um deles pratica uma conduta descuidada, ou seja, ele acelera na dança, com inobservância de um dever objetivo de cuidado, dá um golpe mais forte no outro. Um deles quebra o seu dever objetivo de cuidado. Opa, conduta com quebra. 2 elementos já, né? Então, nas duas situações, um dos dois agentes vai lá e pratica uma conduta com quebra de um dever objetivo de cuidado. Nos dois casos, em que há esse golpe, nos dois casos, o golpe acerta e o agente cai. A vítima, melhor dizendo, cai. Nos dois casos, a vítima cai, bate a cabeça na pedra e morre. Então, nos dois casos, a vítima cai, bate a cabeça na pedra e morre. Vamos exagerar. Logo, nos dois casos, eu tenho conduta. Os dois agentes praticaram conduta na dança, ok? Com quebra de um dever objetivo de cuidado, um resultado material não querido nem assumido risco, e nexo de causalidade entre a conduta e resultado. Eu tenho 4 elementos para os dois. E nexo de causalidade entre a conduta e resultado. Ok? Conduta, quebra do dever objetivo de cuidado, resultado e nexo. Só que no Pelourinho, existe uma previsibilidade de que se um homem cair, ele pode bater a cabeça numa pedra. Até porque só tem pedra ali. Então no Pelourinho existe previsibilidade. Nas dunas de Genipabu, não. Nos Lençóis Maranhenses não tem previsibilidade. De onde que surgiu uma pedra ali, professor? Tinha uma pedra escondida ali. Nunca ninguém soube que tinha uma pedra ali. Aí naquele dia o vento bateu, a pedra saiu e o cara caiu. Não existia pelo homem médio nenhuma previsibilidade de que ali poderia ter uma pedra. O cara jamais foi imaginado que ao cair ele bateria a cabeça numa pedra e morreria. Jamais foi imaginado pela sociedade em geral. Logo, para um há previsibilidade. Para o outro, não há previsibilidade. Logo, não há crime culposo. Tudo bem? Para ser crime culposo, tem que existir a previsibilidade. Previsibilidade, quando eu falo que a previsibilidade como elemento do crime culposo, é a previsibilidade objetiva. É a previsibilidade objetiva. Tudo bem? Não se confunde com a previsibilidade subjetiva. Tá? Não se confunde com a previsibilidade subjetiva, que alguns doutrinadores entendem que é previsão. Previsibilidade subjetiva é o agente prevendo, é a previsão. Tá? Então a previsibilidade estudada agora é a previsibilidade objetiva, ok? Que não se confunde com a previsibilidade, aprofundamento, tá? Falou só previsibilidade? Ok, é a do crime culposo. Aprofundou? Que previsibilidade é essa? É a objetiva, não é a subjetiva. Tá? Essa previsibilidade é a previsibilidade objetiva, não é a subjetiva. Tudo bem? Alguns entendem que a previsibilidade subjetiva é a previsão, outros entendem que a previsibilidade subjetiva é olhada na culpabilidade, é um elemento da culpabilidade, que não estaria aqui dentro do nosso crime culposo. Perfeito? Na tela. Então já vimos 5 elementos. Então já vimos 5 elementos. Já vimos 5 elementos. Conduta, quebra de um dever objetivo de cuidado, resultado, nexo de causalidade e previsibilidade. Previsibilidade qual? Objetiva, né? Previsibilidade objetiva relacionada àquele resultado. Professor, são 6 elementos, não são? Não são 6 elementos? Vimos que fechava com 6, o último, você já até sabe qual é. O último elemento. Para que exista crime culposo, deve existir uma tipicidade específica do crime culposo. Professor, mas a tipicidade é a previsão legal do crime? Sim. A tipicidade formal é a previsão legal do crime. Mas se o crime está previsto, se ele existe,
ele não é culposo ainda. Para ele ser culposo, tem que existir uma tipicidade específica de crime culposo. Para que o crime culposo exista, tem que existir uma tipicidade específica de crime culposo, que normalmente é da seguinte forma: se o crime é culposo. Essa é a previsão, se o crime é culposo. Se o homicídio é culposo, se a lesão é culposa, se o crime é culposo. Normalmente é isso. Se não existir essa previsãozinha, se o crime é culposo, ele é doloso, é a regra. Te disse uma exceção, né? Que algumas condutas são descritas de forma culposa. Isso é a exceção. Porque a regra, só a conduta, doloso. O homicídio tem doloso, tem o culposo, porque tá lá, se o homicídio é culposo. A lesão tem culposa. Os crimes contra a honra não tem culposo. Só tem lá a injúria, a difamação, a calúnia, não tem um culposo. Furto, não tem culposo. Roubo, não tem culposo. Dano, crime de dano, não tem culposo. Salvo Código Penal Militar e dano de crime ambiental. Que aí lá nessas leis especiais tem lá se o dano é culposo. Mas no Código Penal, o nosso artigo 163, que trata do crime de dano, não tem lá se o dano é culposo. Não. Então o dano só é doloso. Estelionato só é doloso. Porque não existe previsão ali, se o crime é culposo. Receptação tem culposa? Tem. A conduta existe uma conduta lá descrita de forma culposa. Então, quando eu falo em tipicidade, pode colocar na tela, o último elemento de crime culposo. Tá? O último elemento de crime culposo é a tipicidade. Previsão legal específica de crime culposo. Ou vai vir escrito se o crime é culposo, ou vai trazer uma conduta culposa. Ou vai trazer uma conduta culposa. Regra geral, vai vir escrito que aquele crime é culposo. Se não tiver escrito, não se responde culposamente, é só doloso. Tá? Não se responde culposamente, é só doloso. Ok? Tranquilo? Show de bola aqui, porque isso aqui é interessante. Com isso, fechamos os elementos do tipo culposo. Vamos fazer o resumo? Ficou bem mais fácil. Você vai lembrar de fato típico, né? O fato típico que você aprendeu, ele é formado de quê? Conduta, nexo, resultado e tipicidade. Vamos adaptar isso para o crime culposo. Tudo bem? Na tela. Vamos adaptar isso para o crime culposo. Então, o crime culposo ele é formado de uma conduta com um nexo de causalidade e um resultado. Uma conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, um resultado não querido, nem assumido o risco pelo agente. E um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado. Só que essa conduta aqui tem que ser uma conduta descuidada, em que há uma quebra do dever objetivo de cuidado. Uma quebra do dever objetivo de cuidado. E esse resultado tem que ser um resultado não querido nem assumido o risco. E o nexo, né, entre a conduta e o resultado. Então aqui eu já tenho 4 elementos. Conduta humana voluntária, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, não querido nem assumido, e a quebra do dever objetivo de cuidado. Ok? Faltam 2, né? Já tenho 4, faltam 2, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vou colocar na minha ordem lá. 1, 2, 3, 4. Ok? Só que para esse crime culposo exista, eu preciso de outros 2 elementos, que é a previsibilidade Opa, 5, né? Que é a previsibilidade, que é a previsibilidade objetiva, que é pelo homem médio, da previsibilidade objetiva, e a tipicidade, previsão legal específica. Previsão legal específica desse crime culposo. 6 elementos. Professor, posso conceituar crime culposo? Pode, fica à vontade para conceituar. Professor, então crime culposo é quando temos uma conduta humana voluntária, seja omissiva ou comissiva,
que provoca um resultado material não querido nem assumido risco pelo agente, e essa conduta ela ocorreu com uma quebra de um dever objetivo de cuidado, existe um nexo entre essa conduta e o resultado. Para ser crime culposo tem que ter uma previsibilidade, é a objetiva, professor, não é a subjetiva. E tem que existir uma previsão legal específica desse crime culposo, a chamada tipicidade específica de crime culposo, que pode se dar de duas formas, professor. Ou vai vir descrito no crime se o crime é culposo, se o homicídio é culposo, se a lesão é culposa, ou a própria conduta traz uma descrição culposa, isso é exceção. Isso é exceção. Pronto. Você está pronto para fazer a prova, para conceituar crime culposo. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos evoluir. Temos mais coisas de crime culposo para falar. Vamos evoluir. Já vimos as modalidades de culpa, tá? Já vimos, só que eu já adiantei para você. Imprudência, negligência, imperícia. Imperícia é inaptidão para o exercício de arte ou profissão, se a pessoa faz parte daquilo ali, né? Ela é relacionada a uma arte ou profissão, ok? A imperícia ela é relacionada a uma arte ou profissão. Tranquilo? Ponto interessante aí para você, ó, ponto interessante. Artigo 121, homicídio. Tá? Artigo 121, homicídio. Parágrafo 4º. Artigo 121, parágrafo 4º. O artigo 121, parágrafo 4º, ele traz uma causa de aumento de pena para o crime culposo. Ele traz lá uma causa de aumento para o homicídio culposo. Assim é descrito. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. E depois traz a causa de aumento de pena do homicídio doloso. Alguns doutrinadores dizem o seguinte, olha, essa causa de aumento de pena e do homicídio, a primeira delas, não tem sentido. Porque inobservância de regra técnica de arte, ofício ou profissão é a imperícia. É a imperícia. Então, é uma modalidade de culpa, é uma forma de praticar o crime culposo. E com isso ainda aumento de pena? Sim, ainda temos um aumento de pena. Então, se esse homicídio culposo for praticado ali na imperícia, aumento de pena de 1/3. Ok? Se ele for praticado por imperícia, posso até ler aqui para você novamente o nosso 121. No homicídio culposo, a pena aumentada de 1/3 e o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. É a imperícia. Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. É a imperícia. Então, no homicídio culposo, a imperícia, aumento de pena. Se for negligência ou imprudência, não. Então, quando é que vai ser imperícia? Estiver dentro da profissão, condutas dentro da profissão, da arte, do ofício. Os doutrinadores que aceitam esse aumento de pena vão dizer, não, peraí, esse aumento de pena ele é válido porque ele é relacionado para aqueles que estão agindo numa profissão. Logo, a sua responsabilidade é maior. Logo, eu tenho que responsabilizar mais gravemente porque a responsabilidade dele é maior. Então, a enfermeira lá, o médico que na sua inaptidão, na sua imperícia pratica um crime de homicídio, aumento de pena também é aplicado na lesão esse aumento. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Show de bola. Trouxe aqui o artigo 19, que por hora cai em prova. Artigo 19. É um artigo que fundamenta a responsabilidade subjetiva. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Ou seja, no mínimo culpa. Ou o crime será doloso ou culposo. Veda-se, proíbe-se a responsabilização penal objetiva. Tá? Proíbe-se a responsabilização penal objetiva. Tudo bem? Tranquilo? Pelo resultado agravador, somente a conduta somente por culpa. Se não houver dolo nem culpa, a gente não responde. Vamos adiante. Espécies de culpa. Não confunda espécies de culpa com modalidade de culpa. Não confunda espécies de culpa com modalidade de culpa. É interessante, puxando aqui um pouco, sem aprofundar, sem querer dar aula de outra matéria,
longe de mim, tá? Mas às vezes cai aquelas pegadinhas de prova de outras matérias, aí tem lá a pegadinha do direito administrativo, que você tem que diferenciar as modalidades de licitação das espécies de licitação, os tipos, né? Espécie como tipos. Professor, tipo é técnica e preço, modalidade é concurso, é leilão. Aqui também, tudo bem? Existem as modalidades de licitação, e existem as... Licitação não, modalidade de culpa. Existem as modalidades de culpa e as espécies de crime culposo, são os tipos culposos. Quais são as espécies? Modalidades: imprudência, negligência e imperícia. Espécies de culpa: culpa consciente e culpa inconsciente. As primeiras que iremos trabalhar. Culpa consciente e culpa inconsciente. Tudo bem? Na tela. A culpa inconsciente é a culpa comum. É o normalmente estudado. É a culpa sem previsão. Culpa inconsciente é a culpa sem previsão. É o normal do crime culposo. Então, num crime culposo, é normal que você cobre do agente que ele não tenha tido previsão. Se ele tem previsão, você pode jogar ele para o doloso, em regra. Veremos que o comum da culpa do crime culposo é a culpa sem previsão, ou seja, o agente não previu. O agente não previu o resultado. Por isso crime culposo. Professor, é possível o crime culposo com previsão? Sim, excepcionalmente sim. Culpa com previsão é possível. Mas a regra é a culpa sem previsão. Lembrando que culpa sem previsão é culpa com previsibilidade. Previsibilidade é requisito obrigatório. Então, no crime, na culpa inconsciente, existe previsibilidade, mas não existe previsão. Existe previsibilidade, mas não existe previsão. Tudo bem? Não pode haver previsão para o agente. Essa é a regra do crime culposo. Ou seja, ele não previu o resultado, embora seja previsível. Ele não previu o resultado, embora seja previsível. Previsibilidade. Então, às vezes, o aluno tem essa dificuldade de diferenciar a previsibilidade do homem médio da previsão do agente. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Se temos a culpa inconsciente, teremos a culpa consciente. Se temos a culpa inconsciente, teremos a culpa consciente. Ou culpa com previsão. Não preciso nem dizer que isso aqui despenca em prova. Não preciso nem te falar que a culpa com previsão despenca em prova. Não preciso nem te dizer. Culpa consciente ou culpa com previsão. Professor, terá previsibilidade? Sim, pelo homem médio. Além disso, terá previsão pelo agente. Então, como é que será um crime culposo se existe a previsão? Ele previu o resultado. Cuidado com o seguinte, ó. Se ele previu o resultado, ele praticou uma conduta tendo previsão do resultado. Ele anteviu o resultado. Previu, anteviu. Ou seja, ele projetou o resultado. Ok? Ele praticou a conduta já projetando o resultado, sabendo da possibilidade de existência. Detalhe. Se ele previu o resultado, abre-se 3 possibilidades. Praticou uma conduta prevendo o resultado e quis o resultado. Primeira possibilidade é quando ele prevê e quer. Ok? Primeira possibilidade, ele prevê o resultado e quer o resultado. Segunda possibilidade de previsão. Ele prevê o resultado como possível e assume o risco. Então, se acontecer, não tem problema. Ele prevê o resultado e assume o risco. Terceira possibilidade de previsão. Ele prevê o resultado. Não, o resultado é possível. Mas, embora ele preveja o resultado, ele acredita na sua não ocorrência. Ele fala, não vai acontecer. Mesmo que ele seja possível, por causa de minhas habilidades técnicas, levianamente, olha lá o conceito de crime culposo do Código Penal Militar. Levianamente, ele acredita que pode impedir, que pode evitar, melhor dizendo, por causa de suas habilidades técnicas.
Então, nessa terceira hipótese, em que existe previsão do resultado, mas ele não quis, ele não assumiu o risco, e sim, ele acreditou na sua não ocorrência, teremos um crime culposo com previsão, ou culpa consciente. Iremos aprofundar a culpa consciente ou a culpa com previsão no próximo bloco. Tchau, tchau.